Oi, gente, muito bom estar aqui com todos vocês. O título do nosso estudo de hoje tem como título O Direito de Sermos Quem Fomos Criadas para Ser. Nosso texto está em Gênesis 2:18, que diz assim: Disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E o que é que significa a palavra idônea? Significa uma pessoa que se adapta perfeitamente ao propósito para o qual se destina. Ou seja, mulher idônea significa uma mulher íntegra, uma mulher honesta, alguém que expressa confiança. E a gente escuta muito falar sobre a luta feminina por seus direitos. Sim, está correto. Conquistamos muitos direitos, como direito ao voto, direito ao ensino superior, direito a praticar esportes. Antigamente tinha um termo chamado incapacidade jurídica da mulher casada, que as mulheres só podiam exercer atividades fora de casa, como trabalhar fora, se tivesse autorização do seu esposo. E ao longo dos anos viemos conquistando nossos direitos, mas ao mesmo tempo que conquistamos esses direitos, existe um que eu quero destacar agora para vocês, que jamais podemos esquecer, jamais pode passar despercebido, que é o direito de sermos quem fomos criados para ser. Não quem o mundo diz que devemos ser, filmes, novelas, movimentos sociais, não isso. No capítulo 2 de Gênesis, relata a criação da mulher, revelando o propósito de Deus ao nos criar. Nós, mulheres, devemos refletir a glória de Deus. Em 1 Coríntios 10:31 fala, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não somos mulheres porque uma sociedade patriarcal machista impôs isso. Nós somos mulheres porque está no nosso DNA. O Criador nos fez assim. Então devemos refletir o seu caráter. Devemos refletir o caráter de Cristo, capacidade de amar, de acolher, de dar atenção. Mas, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade centrada no eu, no que eu quero, nas minhas necessidades. A gente costuma muito ouvir frases do tipo: tô nem aí, se ela que colocou ali, ela que tire, ele que se vire para aprender. Ninguém quer sair no prejuízo, ninguém quer sair perdendo. Mas o nosso maior exemplo é o Jesus Cristo. Ele ensinou aos seus discípulos o maior exemplo de humildade. Ele nos ensina. Então devemos agradar mais a Deus do que a homens. Devemos estar mais preocupados com o que Deus pensa de nós do que o que os outros vão pensar. Isso sim faz toda a diferença de uma mulher. Faz toda a diferença de qualquer cristão. Porque nós não estamos centradas no que eu quero. Meus pais me ensinaram que muitas vezes é preciso a gente fazer mesmo sem querer, porque é o certo. Não é porque eu não quero fazer algo, mas se é o certo, por mais que eu não queira, mas eu vou ser preciso, eu vou ter que fazer, porque é o correto. E essa cultura centrada no eu se torna muito mais difícil, não só para nós mulheres, mas de uma forma geral. Fica mais difícil da pessoa ceder, de amar ao próximo, de ter empatia. E quando fazemos de Jesus o nosso maior exemplo a ser seguido, nos preocupamos menos com o que os outros vão pensar e nos preocupamos mais em agradar ao nosso Pai. E automaticamente a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Isso faz toda a diferença. E Deus é o nosso ajudador, nosso auxiliador. De acordo com Macaulay, diz assim: se Deus, que é obviamente infinitamente superior a nós, refere-se a si mesmo como nosso auxiliador, então deveríamos nos orgulhar de usar o mesmo termo. Incrível, né?
E é isso que Deus quer pra gente. Ele quer o nosso melhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então é a Ele que devemos levar nossas petições. É a Ele que nós devemos confiar. É a Ele. Ele é o centro de tudo. Em Efésios capítulo 5, nos versículos 22 e 25, fala que nós mulheres devemos ser submissas ao nosso marido e o marido deve amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. Não é algo fácil. Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela. Ele deu sua vida em favor dela. E muitas pessoas confundem submissão com menosprezo, com humilhação. Não é isso que Deus ensina. Pelo contrário, quando o marido realmente é direcionado por Deus, é um servo do Senhor, que busca fazer a vontade de Deus, ele jamais vai sentir prazer em maltratar sua esposa. E automaticamente sua esposa vendo um servo do Senhor ali, ela vai sentir prazer em respeitá-lo. Ele vai ser um provedor do lar, vai promover segurança, proteger. Então é essa relação que Deus quer ensinar para o casal. Agora a gente para pensar como está sendo nossas atitudes, como tem sido nossas atitudes, nossas palavras para as pessoas que convivem conosco? Será que tem sido atitudes egocêntricas, egoístas? Ou será que realmente estamos refletindo o caráter de Cristo em nossa vida? E novamente eu volto a dizer, muitas vezes, na maioria das vezes, não é fácil. Não é fácil você deixar o seu eu, a sua vontade, para dar lugar e fazer a vontade de Deus. Mas é necessário, é para o nosso bem. É igual um pai, quando vê o filho brincando com a faca e ele sabe que ali o filho vai se cortar. Mas o filho ali, criança, não está enxergando. E aí, se ele der ouvido à voz do pai, vai evitar um corte, vai evitar choro, vai evitar decepção, vai evitar tristeza. Da mesma forma, é o que Deus quer para nós. O não de Deus, muitas vezes, sempre, na verdade, é para o nosso bem. O não de Deus é evitando fazer com que a gente sofra. Mas quando a gente deixa de escutar a voz de Deus para dar lugar à nossa vontade momentânea, aí muitas vezes a gente se decepciona, a gente quebra a cara, a gente sente aquela tristeza profunda. Por quê? Muitas vezes foi só falta de obediência. Em Eclesiastes, capítulo 4, os versículos 9 ao 12, vai falando que é melhor serem dois do que um. E no finalzinho do texto, fala que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, justamente se referindo a Deus e ao casal. Porque Deus é quem completa o ser humano. E o casal se complementam. É diferente. Vocês já ouviram aquela frase que existe um vazio que é preenchido somente por Deus? Pois é, isso é fato. Muitas pessoas, na busca de preencher por esse vazio, acabam se decepcionando, acabam se iludindo e aí, tendo aquela alegria passageira, no dia seguinte, estão do mesmo jeito ou piores, porque não foram preenchidas. Porque aquele vazio é preenchido somente por Deus. É Ele quem nos completa, é Ele quem nos preenche, é Ele quem dá sentido à nossa vida. E para concluir esse estudo,
Eu vou ler esse trecho da nossa revista. Logo após a narrativa da criação da mulher, temos a narrativa da queda. Uma voz sussurrou nos ouvidos da mulher e a fez duvidar daquilo que Deus havia dito. Aquela voz deturpou a palavra de Deus. A mulher deu ouvidos àquela voz e sabemos a consequência disso. Para a gente dar ouvido à voz de Deus, nós precisamos conhecer. Deus fala na sua palavra que o seu povo perece por falta de conhecimento. Então, nós não devemos acreditar em tudo que os outros falam. Na igreja, o pastor está falando, alguém está falando, confere, vê se realmente é o que está escrito. E aí, se tiver, ok, perfeito. Se não, então você absorve aquilo que está acontecendo com a palavra. Hoje, igualmente, muitas vozes sussurram em nossos ouvidos por meio de filmes, séries, livros, programas, músicas, conversas. E aqui eu quero ressaltar: as más conversações corrompem os bons costumes, certo? Elas sussurram que devemos ser um tipo diferente de mulheres. Sussurram que a palavra de Deus é relativa, que precisa ser reinterpretada de acordo com a atualidade, que os mandamentos divinos são ultrapassados e machistas. A voz de hoje é a mesma voz do Éden. Não se engane, qualquer voz que questione a palavra de Deus e o que ela diz sobre você, mulher, é a voz do inimigo. Por isso, ao ouvir essa voz, responda-lhe com as sábias palavras de Elizabeth: deixe-me ser o que fui criada para ser. Deixe-me ser mulher. E aqui eu acrescento: não qualquer tipo de mulher, mas uma mulher segundo o coração de Deus. E agora, para encerrar esse momento, uma dinâmica rapidinho que tem como título: Você não está sozinho. A gente sabe que em meio a essa pandemia existem várias incertezas do amanhã, mas eu quero deixar uma palavra que você, nós não estamos sozinhos, porque Jesus, ele ressuscitou. Jesus não está morto. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e o nosso Redentor vive. Precisamos ter fé que isso é passageiro, confiar, depositar nossa vida, esperança, confiança, porque ele não está morto, ele ressuscitou.